Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Especialistas discutiram na noite do dia 8 de fevereiro as oportunidades da chamada agricultura regenerativa para a cafeicultura. O evento online foi promovido pelo Clube ILE do Café e contou com a participação de Antônio Guerra, chefe-geral da Embrapa Café, que falou sobre as contribuições do consórcio Pesquisa Café para essa modalidade de produção. A condução do evento foi realizada por Luca Turello, coordenador de projetos da ILE Café, que abordou a importância da agricultura regenerativa para a cafeicultura. Segundo ele, o perfil do consumidor de café no mundo, inclusive aqui no Brasil, mudou e fez com que o mercado e toda a cadeia produtiva do café priorizasse a sustentabilidade ambiental. Samuel Giordano, professor e diretor da Universidade do Café Brasil, explicou que a agricultura regenerativa é a prática de restauração de áreas produtivas que leve à saúde do ambiente como um todo, estabelecendo o tripé da sustentabilidade social, econômica e ambiental. Ele enfatizou que essa é uma discussão que remonta ao início do século passado, com o advento da industrialização, e que defende o uso de práticas na agricultura para restaurar e aumentar a qualidade e produtividade da produção com integração entre plantas, animais, água, solo, micro-organismos e insetos, e é considerada agricultura orgânica. E agora vamos falar sobre o mercado do café. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, disse que na segunda semana de fevereiro os estoques certificados caíram, chegando a níveis dos últimos 20 anos, forçando o mercado para baixo. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 22 anos como Joãozinho Grafista. Bom, vamos falar um pouquinho aí como trabalhou o mercado na semana aí de fortes emoções. Tudo indicava, né, era uma semana aí de vencimento de opções, que a gente chama, né, é um mercado paralelo, da mesma forma que você tem as opções de ações, né, negociadas na bolsa, você tem também as opções de café, né, também negociadas tanto na bolsa de Nova York como aqui no Brasil. Lógico que aqui no Brasil a liquidez caiu bastante já de muitos anos atrás, né, você tem que precisar de market maker, que é o que a gente chama de, ele consegue uma ponta, né, entre as corretoras, né, representando duas corretoras, e aí ele consegue intermediar, um intermediador aí, né? Mas enfim, então você tinha muitas dessas opções negociadas lá na Bolsa de Nova York, a briga estava entre 230, 250, ficou trabalhando o mês de janeiro praticamente inteiro nessa oscilação, né? O mercado tinha feito a máxima de 250 no final do ano passado, realizou, foi para 220, aí voltou para 230, voltou para 240 e ficou nessa faixa. Entre 230 e 250 tinha muita, a gente chama de call e put, né? Quer dizer, são opções de compra e opções de venda. A call é de compra e put é de venda. Então, nessas opções, a briga estava trabalhando entre 230 e 250, 240, muita opção de compra e muita opção de venda. E aí, com as notícias vindo lá fora, que o mesmo tema que eu venho falando para vocês, né, nos últimos áudios, com problemas de estoque certificado, que é o famoso café fino, que é o café cereja, né, que esse café ele é posto na Bolsa de Nova York, né, desde o ano passado, há uns 2 anos atrás, o café brasileiro começou a ser aceito lá fora, era pouquíssimos contratos de café brasileiro, a maioria era colombiano e outros países, né, produtores de arábica, e aí o que aconteceu é que o café brasileiro começou a ser mais aceito, né? Hoje 30, 40, 50% desse café lá da Bolsa de Nova York é brasileiro, né? É exportado do Brasil. Ou seja, e com os estoques caindo, praticamente a semana inteira vinha caindo, né? Semana passada, semana retrasada, e esses estoques chegaram a níveis dos últimos 20 anos. Chegando na casa de 1 milhão de sacas. Então, ou seja, você está precisando adquirir esse café para comprar, torrador. E onde não tem, ele não acha café no mercado, ele vai ter que ir para esses estoques. E aí força o mercado para baixo. Lembra disso que eu estou falando agora no início do áudio para vocês, porque o raciocínio, daqui a pouquinho eu vou explicar por que esse raciocínio tende a forçar agora os preços um pouco mais para baixo, né? A tendência de uma realização de lucros. Mas enfim, o mercado então, com essa procura das opções, o mercado, as opções de compra começaram a prevalecer com as de venda,
tá? E aí vemos o mercado sair de 240 para 260, oscilou da mínima para a máxima 2.000 pontos, né? Olha só. Foi uma loucura. E aí, na quinta e sexta-feira, o mercado acabou fazendo o que a gente chama de realização de lucros, né? Esses estoques que vinham caindo gradativamente, todo santo dia caindo 20, 30 mil sacas. Na quinta-feira, dia 10 de fevereiro, o estoque caiu apenas 500 sacas, né? 450, 500 sacas. E na sexta-feira, né, dia 11 de fevereiro, o estoque ficou 0-0, quer dizer, ficou inalterado. Só que isso, na minha opinião, né, eu trabalho há 22 anos com café, a tendência é começar a aparecer café desses estoques, para ter ficado inalterado, não ter mais caído. E já vou falar qual foi o motivo, que foi um dos motivos da queda da realização na sexta-feira. Bom, na sexta-feira, então, como eu vinha falando, tivemos então uma realização forte aí, né, nas cotações. Então, os preços caíram 355 pontos no café março, 1,39% de queda. O Conilon chegou a trabalhar com 5 pontos de alta, né, no café março lá em Londres. Bom, então qual foi o grande motivo aí da realização na quinta e na sexta-feira? Só para vocês terem uma ideia, né, da máxima da quinta para a mínima da sexta, o mercado caiu 1.000 pontos, voltou para casa próximo dos 150 cents. E aí, é lógico, eu não gostei do fechamento, porque mostra que o mercado agora volta a entrar numa região que a gente chama de sobrecompra para venda, né? Lógico que isso é a minha opinião, mas se o mercado permanecer nessa patamar de venda, a tendência é abaixo de 250, ele vai ter que voltar para casa dos 245, 240, 235, 230, né? Quem sabe até 220, uma realização mais forte. Continuamos com o mercado do café, depois do intervalo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? As exportações dos cafés do Brasil no total acumulado em 12 meses, especificamente no período de fevereiro de 2021 a janeiro de 22, atingiram um volume físico total equivalente a 40,16 milhões de sacas de 60 quilos, com preço médio unitário de $161,92. A receita cambial, 6,5 bilhões de dólares. Caso essa receita seja convertida para o real, considerando então a média mensal do câmbio no período em destaque, esse montante equivale a aproximadamente 35,4 bilhões de reais. Desse volume total exportado, 36 milhões de sacas foram de café verde, das quais 32,4 milhões de café da espécie arábica, 3,6 milhões de café da espécie robusta e conilon. Além disso, as exportações também contabilizaram equivalente a 4,07 milhões de sacas de café solúvel e 47,2 mil de café torrado e moído. Joãozinho Grafista continua explicando os motivos para a realização de lucros dos últimos dias e queda forte. Na sexta-feira, então, os preços caíram depois da testada máxima do mês e a máxima dos últimos 10 anos, né, na casa de 260 cents por libra-peso, né, com notícias de venda de produtores brasileiros, né, lógico, eles aproveitaram as altas aí, né. A consultoria Safras e Mercado, de tardezinha, na quinta-feira, disse que os produtores brasileiros de café venderam 37% já da safra 22-23, dessa safra atual, até o dia 8 de fevereiro, ou seja, 28% comparado com no ano passado, né, no mesmo período, né, desse início de fevereiro, esses mesmos produtores da safra anterior eles tinham vendido 28%, quer dizer, então venderam 37%. O Conilon, né, na bolsa na sexta-feira já ao contrário, trabalhou em alta, né, o estoque certificado, né, na sexta-feira caiu para a mínima dos últimos 3 anos, esses estoques para 9.025 lotes, né, de café. Então,
tudo isso são motivos aí de baixas aí, né? Forçou o mercado para baixo, cima também, né? De uma possível realização mais forte de lucros, né? Na quinta-feira também, esses estoques certificados lá na Bolsa de Nova York testaram a mínima dos últimos 22 anos para 1,035 milhões de sacas. Outra notícia que também foi altista para o mercado, né? Foi o Secafé, então eles disseram em janeiro, né, que as exportações brasileiras, né, caíram 14% para 2,9 milhões de sacas, né? A gente sabe que a média geralmente é de 3 milhões, um pouco a mais, um pouco a menos, mas geralmente o Brasil tem mantido essa faixa, né, de exportação. Bom, tivemos alguns dados aí também durante a semana. O maior banco brasileiro, né, o Itaú, disse que a expectativa para os preços do Arábica ainda continuaram firmes, já que os próximos meses são em tese os de maior aperto antes do início da chegada da próxima safra. Os números de exportações tendem a continuar baixos relativamente aos do ano passado, além de problemas com logística, né, tem a pressão de consumo dos estoques, disse o banco no relatório essa semana, né? Agora eles complementaram dizendo que a safra 22 do Brasil, né, ainda é bastante otimista, né? Eles estão com base com os dados dos Estados Unidos, né, o USDA, o banco espera uma colheita de 62 milhões de sacas, sendo 40 milhões de arábica e 22 de conilon. No mês passado, né, a gente sabe que a Conab projetou uma safra brasileira de 55 milhões. Eu sempre gosto do número da Conab, né? O mercado hoje gosta mais de olhar os números da USDA, mas para mim o número da Conab até houve uma certa discussão, né, entre as entidades aí, cafeeiras, o pessoal do sul de Minas, aqui do Cerrado também, né, contrariando esses números da Conab. Conversei com bastante produtores, né, até no dia que a Conab soltou os números, e muitos produtores disseram para mim, não, a safra é com certeza menor que 50 milhões de sacas. Então é isso aqui. Então, para alguns analistas, a projeção da Conab já parece muito alta, tendo em vista as condições climáticas adversas, né, registradas entre os meses de julho e agosto de 2021. O Itaú também comentou sobre as chuvas, né, que vem caindo, né? A gente sabe que é prejudicial para a formação de cerejas, né? O Itaú também disse esperar um balanço mundial mais confortável. A expectativa é de um superávit de 6,8 milhões de sacas em 2022-23, ante um excedente de 2,6 milhões de sacas da temporada anterior. Então esse foi o comentário aí do banco, tá bom? Então só para complementar o que eu estava falando para vocês aí dos números da Safras e Mercado, né? Dizendo que os produtores já venderam 37%. E como os estoques ficaram inalterados na sexta-feira, dia 11 de fevereiro, na minha opinião, né, como analista, né, como corretor de café, como trader, como agente autônomo de investimentos, né, isso mostra que esse café vai ter que entrar lá na Bolsa de Nova York. É a tendência, né? A tendência é esses cafés exportados, o exportador vai ter que travar esse café na Bolsa e assim a Bolsa tem que receber esse café. A Bolsa recebendo esse café, a tendência é os estoques voltarem a subir. Então esse é um raciocínio, né? E os estoques voltando a subir, a tendência é o mercado entrar em realização de lucros, tá bom? Bom, então vamos lá, como trabalhou o mercado físico na semana? O dia foi mais calmo na quinta-feira, dia 10 de fevereiro, alguns compradores mais retraídos e preços de estáveis a mais baixos, né? Para o café e bebida dura, o mercado chegou na casa de 1.520 a 1.540, oscilando entre 1.550 a 1.570 para lotes finos. Já um extra fino com certificado na casa de 1.580. Para a venda futura segue com pouco interesse. Ideia café fino, extra fino chegou na casa de 1.540 a 1.560 para setembro de 2022 e na faixa de 1.550 a 1.570 para setembro de 2023. Estas então foram as informações para todos os produtores de café do Cerrado, Sul de Minas, Zona da Mata, Mogiana, Bahia, né, Rondônia. Abraços a todos e vai café! Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só?
E agora chegou a hora dos nossos abraços aos ouvintes, telespectadores e internautas. Um abraço aí pro Cliff Stanga, César Guimarães, Alan Fábio Melo Sabino, Marcelo Silva, Pedro Martins, deputada federal Ale Silva, Luiz Guilherme, Gabriel Vasconcelos, Luiz Paulo Santos, Carmen Alves Martins, José Roberto Pinton, Tatiane Dias Santos, Jordan Zandberg. Também para o Anderson Melgaço, Alex Araújo, Arlen José, também para o Misael Silva e Rayane Gregório, para o nosso ouvinte João Vicente. E lembre-se de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais, marque os seus amigos, manda para todo mundo aí o nosso conteúdo. Seu Paracatu Rural fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.